pra te oferecer. Tem até uma viola que ao tocá-la chora por você. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. Serei eterna como eterno o céu e o mar da tua vida. Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar. MFM. Conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou-me a fonte, eu bebi. Soprou-me as asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa um condor, vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedir. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voa um condor, vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pus fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Anaína legal. Oi, NFM. O programa do Homem do Campo está no ar. Obrigado ao Homem do Campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber.
NFM. Alô, amigos, estamos chegando, está começando por aqui mais uma edição do Agronegócio, nesta nossa quarta-feira, hoje dia 17 de setembro. Vou contar para você tudo aquilo que virou notícia ontem e que será notícia hoje com certeza. Direção-geral de Josi Alcântara Gonzaga, a apresentação e a produção é do Cid Pinheiro. No ar, o nosso Agronegócio aqui na NFM, a primeira rádio do agro no Mato Grosso do Sul. As principais informações do agronegócio agora. O dólar recuou pela quinta sessão consecutiva no Brasil e começou a quarta-feira com queda de 0,44%. A moeda americana reflete a expectativa pelo corte iminente de juros nos Estados Unidos e a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, reafirmando aí o compromisso do governo federal com as metas fiscais. O dólar está sendo vendido agora a R$ 5,29, a menor cotação desde 6 de junho do ano passado. Em 2025, o dólar já acumula uma queda de 14,25%. A rádio do agronegócio. Nós vamos receber hoje, aqui na NFM, Vitor Caso. O Vitor, ele é consultor da Venda na Hora Certa e eu vou fazer algumas perguntas que, geralmente, o produtor gostaria de fazer para um especialista no assunto, né? Nós vamos tirar algumas dúvidas por aqui hoje. Seja bem-vindo, Vitor Caso. Você está na NFM, a rádio do agro, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ô, Vitor, eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Qual é o melhor momento para travar o preço da soja sem correr o risco aí de vender cedo demais e com isso, é claro, acabar perdendo aí em valorização? Por favor. Esse é o maior medo, né? A maior dor que a gente tem quando fala de vender soja, não é vender e o preço cair, né? Eu vejo os produtores quando fazem contrato preço cai, eles até falam vendi bem. Na verdade, aí sim eles sentem que venderam na hora certa. Mas a maior dor que a gente tem é quando vende, o mercado começa a subir e fala, puta, vendi barato, perdi de ganhar dinheiro fazendo esse contrato. E para isso, como é que a gente pode pensar numa estratégia para não vender cedo demais, né? Que é a questão aqui. A gente tem que entender por que a gente está fazendo uma venda. Se eu só vender hoje, pegar um preço futuro, por exemplo, aqui base Mato Grosso, R$110 para o ano que vem, e fizer um contrato, e aí subir a soja, realmente já perdeu o valor nela, você vendeu barato essa soja. Agora, se eu usar essa soja amarrada com uma relação de troca, eu transformo esse preço, que é só um preço, num indicador para minha tomada de decisão. Então, eu fiz um bom negócio olhando relação de troca, ou fluxo de caixa também é algo muito importante, mas que casa muito. Então, essa é o primeiro lado da estratégia, né? E o segundo, que a gente tem que pensar, vender cedo demais. Nunca é cedo demais para você fazer uma venda se a relação de troca está batendo. Se der relação de troca para daqui 2 anos, faça contrato porque você está fazendo um bom negócio. Agora, o que acontece muitas vezes é o produtor vender muita soja antes da colheita ou antes do plantio e aí realmente o mercado anda e você acaba perdendo oportunidades. Por isso que essa janela que nós estamos agora aqui de setembro, outubro, ela é muito importante porque a gente tem o estresse climático aqui no Brasil. Vai conseguir pôr a safra dentro da janela, não vai, e isso tudo traz oportunidades de preço. Então você vindo, travando o custo, aproveitando oportunidades de mercado e fazendo uma venda até nesse momento aí uns 30% comercializado, físico, isso te dá uma relação de troca boa, fluxo de caixa lá para frente e também não te deixa tão vendido, você não vendeu tanto cedo demais para perder uma valorização lá na frente. Mesmo que a soja suba, você ainda vai ter 70% para vender daqui para frente. Então essa é primeiro passo. E claro, você pode também, nesses 30%, se você achar que o mercado vai tomar uma tendência de alta, que não é até agora o que está com cara de acontecer, você pode comprar uma participação de alta e ainda aproveitar essa alta. Então, respondendo, né? Qual o risco, né? Como não vender cedo demais? É você olhar para indicadores, fazer vendas e lembrar que você ainda tem uma maior parte do volume para vender depois. O que a gente não pode ser é radical. 8,80, não vender nada e plantar a safra carregando 100% do risco na tua mão. Isso sim é um grande desafio, né? E que pode dar muito certo, mas também a gente viu nos últimos anos que pode dar muito errado. Então, principalmente, a gente quer aqui trazer para vocês segurança. Não é um jogo só de uma safra, mas é um jogo aí de vários anos. Nós estamos ouvindo o consultor da Venda na Hora Certa, Vitor Caso.
Obrigado por tirar aí alguns minutos, ô Vitor, e nos ajudar a tirar algumas dúvidas dos nossos produtores, dos nossos amigos aqui na NFM no Mato Grosso do Sul. Agora, e outra coisa, você falou no Mato Grosso, nós estamos no Mato Grosso do Sul, tá, Vitor? Agora me diga, vale mais a pena segurar o grão no armazém para esperar um momento de alta ou se garantir logo no mercado futuro para não correr risco de queda lá na frente? É o caso desse ano. A gente vê que começo do ano, da safra até agora, a soja subiu aí mais ou menos uns R$10, algumas praças um pouco mais, um pouco menos, mas no melhor momento talvez subiu aí seus R$15, ali em agosto a gente teve alguns picos de oportunidade. Agora a questão é o seguinte, né, se você for pegar o custo de carrego, quebra técnica, custo de armazenagem, o juro extremamente alto esse ano do dinheiro aplicado, provavelmente estaria aí com mais de R$10 por saca nesse momento agora, final do ano, sem correr risco. Então é uma coisa que a gente tem que pôr na balança sempre, né? O cenário que a gente tem versus o outro lado da moeda, que é o lado do grão também, se a gente vai ou não conseguir carregar esse grão. E aí lembrar, né? Carregar o grão envolve não só acertar preço, mas envolve fluxo de caixa, qualidade de grão, armazenagem, milho que vem na sequência. Muitas vezes a gente olha muito o mercado, né, e principalmente as perguntas que a gente recebe é muito de preço, e aí eu gosto sempre de falar, beleza, o preço pode até subir, mas você tem as outras caixinhas fechadas aí, custo, caixa, armazenagem, qualidade de grão para segurar esse grão por 4, 5, 6 meses, que é o maior desafio para a maioria dos produtores. Não é só preço, mas sim o todo, né? E aí entra pé no chão que a gente fala, né? Não fazer promessa de foguete. Segura a soja que em dezembro você vende melhor. E quanto custa até chegar em dezembro? Então, cada ano é diferente. O que a gente percebe? Por exemplo, o ano passado, com quebra de safra, né? A gente teve um laninho mais forte e tudo mais. Foi uma boa estratégia carregar a soja para o final do ano. Esse ano que a gente teve uma oferta mais ampla de soja, safra melhor, aí, e o mercado extremamente lateral, safra americana veio boa. São coisas que a gente tem que acompanhar. Se tivéssemos tido uma quebra de safra nos Estados Unidos, eventualmente os preços aqui no Brasil também teriam subido, mas isso não aconteceu. E aí a gente tem que juntar, não tem uma receita de bolo para te falar, não, todo ano segura que é melhor. Esse ano a gente vê que era melhor ter vendido e aplicado o dinheiro. Ano passado, com a quebra de safra no Brasil, era melhor ter carregado o grão. Então tem que juntar muito esse cenário, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, do lado da demanda, a China, se ela vai comprar mais ou não comprar. Esse é um tema importante também, né? O pessoal pergunta muito assim, e se fechar um acordo Estados Unidos e China, a soja não começa a subir de novo? Ela vai subir lá em Chicago, ela vai subir para os americanos de fato. Mas aí cai prêmio aqui no Brasil. Então, de fato, o grande desafio que a gente tem hoje é que tem uma boa oferta de soja no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. E a China ela tem mantido, né, uma promessa aí de demanda estável para esse ano. Então, se ela fecha um acordo com os Estados Unidos, ela não vai comprar mais soja, ela vai trocar as origens, ela vai deixar de comprar aqui e vai comprar lá. E isso derruba preço. A gente viu isso acontecendo em maio e junho, a China comprando menos soja no Brasil e mais na Argentina. Movimento até atípico, mas motivado pela isenção no imposto lá das retenções, e com isso a Argentina ficando mais competitiva. Então a gente precisaria que uma China viesse comprando mais soja, ao invés de comprar lá seus 96, 100 milhões de toneladas, ela comprasse 110, 120, 130 milhões de toneladas de soja, e aí sim a gente teria pressão de preços. Mas na prática, se eles fecham um acordo, a gente pode sair perdendo nessa com prêmios mais baixos aqui no Brasil. Então as coisas se equilibram, é uma troca, né? É trocar 6 por meia dúzia na prática esse acordo dos Estados Unidos e China. Muito obrigado, Vitor. Meu abraço a você. Disponha da gente aqui no Grupo Gonzaga de Comunicação. Tá com meu contato aí, eu tô com o seu. Quando precisar, vou te encher a paciência. Muito obrigado. Cotações da arroba do boi. Tranquilidade nas compras com o alongamento das escalas nos frigoríficos e consumo interno abaixo do esperado. Isso aqui tudo, amigos, está limitando aí a alta da arroba do boi. Tendência de alta está mantida para o último trimestre do ano, né? Porém, lá no final aí, né? Outubro, novembro, dezembro, a partir de outubro. Porém, com alertas, né? E limitações. Nós vamos acompanhar todos esses detalhes no mercado do boi com o companheiro Alexander Horta e com o João Otávio Figueiredo, ele que é head de pecuária da Datagro. Vamos lá. Tá a contar mais pra gente do que anda acontecendo nesse mercado
mercado e analisar as possíveis sequências aí para a precificação da arroba. Está aqui comigo o João Otávio Figueiredo, head de pecuária lá da Datagro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado que vive um momento estranho aí, falta de fôlego para uma continuidade de movimento de alta da arroba. Aliás, uma primeira quinzena de setembro travada aí, sem grandes mudanças nas cotações, e imagino que segunda quinzena também não seja muito diferente aí, né, João? O que a gente pode entender desse mercado? Que momento é esse? E quais os alertas para o pecuarista que nos acompanha? Alexandre, é o seguinte, o que a gente está vendo no mercado nesse momento, a gente está vendo que o mercado está bastante equilibrado, né? Os preços ao longo do ano têm gravitado entre 300 e 330, aqui na Praça Baixa de São Paulo, o nosso indicador da Datagro, indicador oficial de liquidação dos contratos futuros em bolsa e também de muitos outros contratos do mercado físico. Vê que o mercado está equilibrado. Quando batia o preço mais perto do 30, a escala andava e o preço recuava um pouquinho. A gente teve o tarifaço que realmente trouxe uma turbulência ali, o pessoal ficou preocupado quais seriam as consequências disso. A gente viu o nosso indicador registrar a mínima na média anual de 293. Passado essa turbulência, que a gente viu que o Brasil continuou performando muito bem em exportação. A gente sente falta do mercado norte-americano, mas conseguimos diversificar bastante para outros. A China comprando volumes impressionantes do Brasil, fez com que o preço até voltasse a patamares acima de antes do tarifaço. Então o mercado, como você bem colocou, Alexandre, setembro está travado aí, não é travado, né? Acho que não sei se essa é a melhor palavra, mas o mercado está andando de lado nesse sentido, está operando aí entre 315 de máxima em São Paulo, 300 de mínima, e o nosso indicador tem performado na média, ele vai para 12, 11, 10, 9, está bastante realmente sem grandes flutuações, que o mercado está realmente operando isso. As escalas estão confortáveis, exportação está indo muito bem, mas o mercado interno é um limitador de uma alta mais expressiva. A gente vê que o mercado interno já tem mais dificuldades de absorver essa carne mais cara no limite, né? Então está andando bem, mas não tão bem quanto estava no segundo semestre do ano passado. E um fator muito importante, Alexandre, para as exportações, que eu acho que até limita potenciais variações mais de alta, é o câmbio, né? A gente lembra muito bem, o câmbio, começo do ano era 6,20. Agora está mais na casa de 5,50, 5,40, registrou as mínimas ontem, né? Então, essa variação cambial faz com que o preço da tonelada exportada, por mais que ele possa até se valorizar, o câmbio tira um pouco essa competitividade. Então, vê que o mercado está equilibrado e a cadeia pecuária como um todo já está vislumbrando o próximo ano. Os confinamentos que estamos acompanhando aqui estão tendo margens interessantes esse ano. A gente viu o preço de insumo barato, a gente tem um carrego de reposição barata do último ano. Mas qualquer confinador que se conversar agora aí, a originação de boi magro já está desafiadora para o ano que vem, né? Os preços do bezerro, do boi magro como um todo para reposição estão em valorizações acima do preço do boi gordo. Então acho que esse é o ponto de atenção que a gente vai estar operando e vamos sentir como é que vai ser a performance do último trimestre, né? O último trimestre do ano sempre é um momento do ano de sazonalidade positiva. A gente tem o mercado interno aquecido, férias de finais de ano, 13º, realmente tudo isso impacta de maneira positiva na precificação da arroba, e a exportação também costuma andar bem nos últimos meses do ano. Tem um novo chinês, então ali outubro, novembro é o momento que a China embarca muita carne, mas a gente está, nossa visão, Alexandre, para resumir, para esse ano a gente não deve ver grandes variações, né? Então a gente não imagina o preço rompendo aí patamares tão expressivos como algumas casas precificavam no começo do ano, mas também não estamos vendo muito espaço para ter também nenhum tipo de recuo no preço da arroba, né? Então acho que o mercado vai andar de maneira mais equilibrada para o segundo trimestre, e agora todo mundo já fazendo as contas para o próximo ano, para 2026, que a gente deve ter uma redução mais expressiva da oferta de fêmeas, principalmente, que surpreendeu muito esse ano. O Brasil bateu muita fêmea esse ano, e essa conta vai chegar, né? Então acho que todo mundo já está fazendo as contas aí, não só para esses últimos meses do ano, mas já também com o radar ligado para a próxima temporada, que vai ser desafiadora tanto para o pecuarista quanto para a indústria também. Deixa então, você trouxe vários tópicos aqui, ou vários temas aqui para nossa discussão. Deixa eu puxar um deles, que eu acho que é o que mais nesse momento está preocupando, que é a questão da demanda interna. Você lembrou aí de que a gente precisa da demanda interna justamente para absorver uma oferta maior de
de animais que está sendo colocado à disposição aí do mercado. Qual que é o risco dessa demanda interna não acontecer no último trimestre e, de fato, ela tem aí um papel importante na formação de preços diante de uma exportação que segue forte e com tendência de continuar crescendo? Alexander, muito bem, né? O Brasil, 10, 15 anos, a gente sempre direcionava em torno de 20 a 25% do total produzido para o mercado de exportação. 2019 para cá, com esse incremento China, a gente está abrindo novos mercados, a gente está vendo Indonésia ser aberta, Filipinas, mercado mexicano, canadense, realmente cada vez o mundo como um todo demandando carne, mais carne do Brasil. A gente está estimando que para o fim dessa temporada, em torno de 36 a 37% do total produzido será exportado. Então a gente sai de 25 para 35. Realmente cada vez mais protagonismo na exportação. Só que mesmo com 35, o mercado interno tem um papel protagonista na formação de preço da arroba do boi no Brasil. E o mercado interno brasileiro é muito complexo, né? A gente tem um mercado realmente bastante heterogêneo, um país que tem dimensão continental e de realidades muito diferentes entre eles, né? Então, às vezes o escoamento de carne aqui no Centro-Sul está ocorrendo de maneira mais expressiva, mas em algumas outras regiões do país nem tanto. Então a gente vai entender como é que esse mercado interno vai operar. A gente teve algumas experiências quando o boi rompeu a casa do 350, virou aquela famosa picanha acima de R$120 o quilo. A gente sabe que isso deprecia o poder de compra da população, que não consegue absorver essas altas tão expressivas. Então o mercado interno ele deve continuar operando bem, sim, mas não da maneira que ele performou no passado. A gente viu no passado, nesse mesmo momento do ano, Alex, a gente viu que indústrias de mercado interno aqui em São Paulo chegaram até a precificar a rua mais cara que de mercado de exportação, né? Então esse ano a gente não deve ter esse mesmo movimento, você deve lembrar muito bem disso, frigoríficos menores pagando assim preços acima. Só que ano passado, o boi no meio do ano estava em torno de 250, teve aquela escalada que foi de 250, bateu 350. Esse ano é diferente, a gente está vindo o ano todo com o mercado entre 300 e 330. Então não, com certeza aquele rally tão expressivo não vamos identificar mais. E o mercado interno, a gente tem ainda alguns pontos positivos, os empregos estão baixos, a gente realmente tem aí um poder de compra que está equilibrado, não está com a força que tinha no passado, porque no limite, Alexandre, a gente vê que essa taxa de juros mais alta, ela vai comendo o dinheiro da população na carteira sem a gente perceber, né? Então todos os meses do ano aí com esses juros acima de 15, realmente deixa o poder de compra mais baixo, mas a gente tem esses meses positivos, né? Então, sempre em novembro, dezembro, a gente vai ter esse momento que recebe 13º, tem os empregos temporários de final de ano também. Então, isso pode dar um suporte, mas esse suporte não vai ter suficiente, na nossa visão, para gerar uma valorização de maneira tão expressiva assim do preço do boi romper a casa do ano passado. Como a gente viu no ano passado, como você bem explicou, né, João? Tá bem entendido, perfeitamente, a gente vai contar sim com uma melhora da demanda interna, mas não é isso que vai botar aquele gás aí nos preços e fazer a arroba disparar como a gente viu acontecer no ano passado. Com relação à exportação, João, você trouxe um ponto de interrogação aí, que é essa questão do dólar. Até que ponto, ou até que dólar essa exportação pode ficar prejudicada? Não sei se prejudicada é o termo correto, mas pode ser impactada, né? Até que ponto essa queda do dólar, essa valorização do real pode ser um problema para a exportação, na sua opinião? Não chega a ser um problema, né? Assim, ela tira ou você imprime competitividade a partir do câmbio, né? A gente lembra muito bem que o dólar no começo do ano estava no patamar de 6,20. Então a tonelada exportada, vamos dizer que a indústria está exportando 8, quem sabe 6 dólares o quilo da carne exportada, 6 dólares o quilo com um câmbio de 6 é uma coisa, com um câmbio de 5,30, igual a gente está agora, é outra competitividade, né? Então a gente vê que tem uma valorização. Começo do ano estava em torno de 5,2, 5,3, caminhou para 5,6, para 5,7, a gente teve tarifaço que puxou o preço para baixo de exportação um pouco. Então a operação de exportação ela está indo bem, mas ela tem limitações por essa questão cambial agora, porque o chinês muitas vezes, ou qualquer outro comprador nosso, ele tem as suas próprias variações cambiais e vai estar negociando isso com os grandes exportadores, né? Então acho que nesse momento que a gente vê
aqui o dólar nesse patamar de 5,30, que é de umas mínimas que a gente registra até de algum, preciso verificar aqui o período de tempo, mas a gente não via esse dólar há um bom tempo nesse patamar de 5,30, realmente limita a competitividade da exportação, né? Então o mercado se equilibra de alguma maneira. Então acho que um ponto de atenção para a cadeia pecuária do Brasil nesse momento, que a gente não olhava tanto o dólar, né? Não é algo que impactava o mundo da agricultura, da soja, do açúcar, realmente está sempre olhando esse farol de dólar que vai dar suporte ou não para a nossa commodity lá fora. E nesse momento o dólar não está dando esse suporte, né? Ele está limitando essa competitividade nossa, mas o Brasil ainda, olhar a nossa arroba em dólar, é uma das mais competitivas do mundo, né? A gente está aí perto do Paraguai, a gente vê que outros países já conseguiram andar mais, a Austrália, o próprio Uruguai realmente está mandando mais carne para os Estados Unidos, então esses vasos comunicantes no mercado colocam o Brasil realmente numa posição interessante, porque se a Austrália, o Uruguai mandam mais carne para os Estados Unidos, acontece o quê? Libera mais espaço na China, por exemplo, e outros mercados na Ásia como um todo. Então, a nossa visão para o próximo ano, nesse cenário de escassez de boi e, consequentemente, de carne no mundo, o Brasil vai estar muito bem posicionado, né? E o Brasil cada vez habilitando mais plantas, um trabalho incrível da cadeia pecuária como um todo, né? Que a gente vai poder discutir muito essa manhã no nosso evento. Eu acho que realmente, vamos ter uns próxima década aí de realmente muito incremento e que a cadeia pecuária nacional vai ser muito reconhecida. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi, é ter com quem contar. Consulte as condições. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, Governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. Notícias. Quarta-feira, 17 de setembro, está começando o N Notícias, com Fernando Assecian e Paulo Barbosa trazendo análise das principais notícias do dia e com participação do diretor de jornalismo Cid Pinheiro. Hoje entrevistaremos o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha. Bom dia, Mato Grosso do Sul. O N Notícias está no ar e, como sempre, nós trazemos para a entrevista importantes personalidades do cenário político regional.
Hoje a entrevista será com o vice-governador Barbosinha e você também pode participar mandando perguntas, observações para o WhatsApp número 67 9615 9393. E já está aqui conosco ex-deputado, vice-governador Barbosinha. Bem-vindo ao N Notícias. Bom dia. Bom dia, amigo Fernando, Paulo Barbosa. Bom dia a todos os queridos amigos e amigas que nos ouvem, né, por todo o Mato Grosso do Sul, pelas ondas da NFM. É imensa alegria e satisfação de poder estar aqui nesta manhã, falando aqui com os queridos amigos. Amigos da NFM, bom dia. Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. Deputado Barbosinha, vice-governador, é um prazer, uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da N Notícias para a gente falar de política, falar de governo, falar de coisas importantes para Mato Grosso do Sul. E hoje você vai estar falando na 93.3 e também na 102.5, pegando cerca de 70% do estado aqui do Mato Grosso do Sul. Então a nossa conversa aqui é de extrema importância para quem quer saber da política e ficar cada vez mais qualificado. Até porque nós acreditamos que para qualificar a política, Barbosinha, você precisa minimamente conhecer a história da pessoa, saber o que ela está fazendo. Enfim, é dessa maneira que a gente toca aqui na NFM. Vice-governador Barbosinha, você que é uma figura importante da política aqui, já teve uma passagem importante pelo PSDB, ajudou muito na construção desse partido que já governou o estado por 2 mandatos, né? E que teve até 3 mandatos, na verdade, né? Até porque o governador Eduardo Rido foi há pouco para o PP. Fala um pouquinho, qual que é o seu papel, principalmente nesse momento do governo, e o seu papel dentro do governo, até porque às vezes muitas vezes o vice é só usado para ganhar eleição. E a gente vê que você tem um perfil diferente, um perfil mais executivo, né? E a gente observava isso na Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho desse momento junto com o governador Eduardo Riedel. Bom, eu penso que o papel do vice-governador, e é isso que eu tenho buscado fazer, né, desde o primeiro dia do mandato do governador Eduardo Riedel, é auxiliá-lo, ajudá-lo a governar o estado, é colocar a serviço do estado toda a experiência, né, que tem de ex-prefeito, prefeito que fui aos 23 anos de idade, presidente da Samesul por mais de 7 anos, prefeito 2 anos, Angélica, né? Prefeito de Angélica, 2 anos secretário de Justiça e de Segurança Pública, e a experiência também do parlamento, né, em 2 mandatos de deputado estadual. O que nós fazemos no governo é dar ao governador absoluta confiança, tranquilidade, de que o governador pode viajar, como já tem viajado algumas vezes, nós temos assumido o comando do estado, o estado vai continuar trabalhando em ritmo de absoluta normalidade. O papel do vice é ajudar na gestão, na administração e na representação do estado, né? Reuniões em Brasília, reuniões fora, como nós teremos agora, né, no início de outubro em Jujuy, para discutir a rota bioceânica com os governadores subnacionais da rota bioceânica. Estaremos lá com os governadores do Paraguai, do Chile, da Argentina, né, discutindo aqui, junto com o Jaime Verruc, essa rota tão importante para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, do centro-oeste brasileiro e todo o Brasil. Ô Barbosinha, esse ano é um ano que precede as eleições, e você acha que o governo continua focado, até pelo perfil do Eduardo Riedel, que é um técnico, né? E muitas vezes ele é cobrado até pela ausência de política, às vezes, de fazer mais política. Você acha que o governo finaliza muito bem esse ano ainda? Tem muita coisa para acontecer ainda? Não tem dúvida nenhuma. A política que nós buscamos no Mato Grosso do Sul é a política da realização, do trabalho. A gente enxerga a questão eleitoral como resultado de um bom trabalho. Então o foco sempre será no trabalho, na boa gestão. Estamos aí no mês de setembro, não é? Aproximando outubro, novembro, dezembro, do último trimestre. Então muitas ações, o estado não para, né? Em todos os quadrantes do estado, obras estruturantes, a grande parceria
do governo do estado com os prefeitos, né? Ação municipalista muito forte. Hoje o governo do estado ele é responsável, não é, por um grande conjunto de obras que a gente observa nos municípios, obras de pavimentação asfáltica, obras de drenagem, o desafio buscado pelo Mato Grosso do Sul de ter universalidade de serviço de coleta e tratamento de esgoto, né, até o ano de 2030, e nós estamos aproximando disso. A preocupação do governo com a questão de educação, a gente acredita que esse é o maior programa social que o estado pode realizar, além, obviamente, da geração de rendas, atração de investimentos, né? E o governador, nas suas andanças, não apenas pelo Brasil, mas sobretudo no exterior, tem levado esse Mato Grosso do Sul pujante, que cresce, que chama a atenção do mundo. Não é só nesse governo, são mais de 80 bilhões de investimentos no Mato Grosso do Sul. Então, a indústria de transformação com um crescimento absurdo nos últimos anos, de quase 1000%. Então, tudo isso coloca o estado num patamar muito diferenciado. Vice-governador Barbosinha, há cerca de 20 dias atrás, você assumiu o governo aqui por cerca de 2 semanas. O Eduardo Rido, governador, esteve na Ásia, juntamente com o Sérgio Long, com o Gerson Claro, com o Jaime Verruc. O que de importante ele conseguiu conectar com aquele continente lá, para Mato Grosso do Sul? Na verdade, o continente asiático, e aí a grande parceria, né, que o Brasil tem, mas notadamente o Mato Grosso do Sul tem com a China, né? O governador esteve visitando a Índia, que ultrapassou a China em população. Mais de 1,5 bilhão de pessoas, né, vivendo na Índia. Esteve no Japão e encerrou a sua viagem por Singapura. Em todos esses lugares, conversando com grandes investidores. Gente que tem muito dinheiro, prospectando mercados, e a ida do governador é exatamente para mostrar as potencialidades do Mato Grosso do Sul. Nós temos ainda um espaço gigantesco para investimentos, e é muito importante, Paulo, quando a gente olha o crescimento do Mato Grosso do Sul, né, o crescimento principalmente da agroindústria, né, a gente observa que esse crescimento ele se deu sem desmatamento, apenas utilizando pastagens degradadas, né? Então, esse espaço imenso que nós temos ainda de capacidade de investimento, potencial turístico do nosso estado, a grande discussão que se trava hoje em relação à rota bioceânica, caminho de saída de produtos do Mato Grosso do Sul, do centro-oeste brasileiro, mas sobretudo porta de entrada, transformar o Mato Grosso do Sul no hub logístico de distribuição de produtos vindo da Ásia, da costa oeste americana. Então eu acho que é esse conjunto que faz hoje Mato Grosso do Sul ser a bola da vez do investimento mundial. Esse diálogo com a Ásia foi fortalecido após o tarifaço ou já vinha sendo feito? E como o governo pode se precaver de novas surpresas como aconteceu com esse tarifaço? Na verdade, antes do tarifaço, o mercado americano em relação ao Mato Grosso do Sul, por exemplo, da carne em torno de 5%. Então, na verdade, o grande parceiro já do Mato Grosso do Sul, né? Obviamente nós temos relações comerciais, grãos com os Estados Unidos, né? Mas é o continente asiático. Lógico que quando a gente dialoga com a Ásia, isso não fecha o diálogo também com os Estados Unidos, com os norte-americanos. Eu penso que a gente tem que dialogar e prospectar e abrir mercado. Quanto mais for competitivo e mais opções você tem, né, de mandar os seus produtos, o nosso saldo comercial ele é altamente positivo. Em 2024 nós exportamos 9 bilhões 980 milhões, né, e tivemos de dólares, né, e um saldo positivo de 7 bilhões 160 milhões de dólares. Então é uma balança altamente positiva, né, para o Mato Grosso do Sul. Então o governo ele dialoga com todos os segmentos. Recebemos inclusive a Comissão Europeia. O diálogo com a União Europeia é muito forte. O governo do Mato Grosso do Sul não é sectarista, ele dialoga com todos os continentes e sempre buscando abertura de mercado para os produtos do Mato Grosso do Sul. Muito bem, estamos falando aqui com o Barbosinha, vice-governador do estado do Mato Grosso do Sul. Ó. Ainda nessa esteira, Barbosinha, já entrando um pouquinho na política, você falou de tarifaço. Como que você vê essa ação do Eduardo Bolsonaro lá jogando contra o Brasil?
Na verdade, eu penso que isso seja um imenso equívoco. Eu acho legítimo a postulação do Eduardo buscar nos Estados Unidos, dialogar com corte internacional, mas você trabalhar o diálogo de que você tarifar, impor sanções sobre aquilo que representa a grande locomotiva do Brasil, que é o setor do agro, eu acho um imenso equívoco, né? Na verdade, não contribui em nada, nem para poder melhorar as condições do Brasil, e muito menos para melhorar as condições, né, jurídicas no processo que se apresentou e julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Penso isso de um equívoco muito grande. Na verdade, atrapalha o agro e atrapalha toda a indústria brasileira também, a ação do Bolsonaro. E aí, ele continua sendo uma figura forte dentro do PL, e aqui o PL aqui no Mato Grosso do Sul tá buscando se fortalecer, né? Como que você com a sua experiência de político aqui no estado, como que você vai ajudar principalmente o governador Reinaldo Azambuja, até porque ele vai cair num partido agora que tem figuras da extrema direita ali, como Polon, o próprio Rodolfo Nogueira, que é o gordinho do Bolsonaro, e a gente sabe que o Reinaldo é a figura do diálogo. Você acha que ele vai se sentir confortável dentro de um partido que a toda hora é porrada e bomba? Não tem dúvida nenhuma de que o Reinaldo, antes de tomar essa decisão, ele fez a análise de todo esse cenário. E quando você menciona os nomes, por exemplo, do meu amigo Polon, que eu conheço desde quando nasceu, sou amigo do pai do Polon, desde quando ele residia em Dourados, trabalhava no Banco do Brasil. Quando você fala do Rodolfo Nogueira, não é? Todas essas pessoas têm os seus posicionamentos políticos, mas dialogam, né? Eu, por exemplo, dialogo com todos eles com a mais absoluta tranquilidade. Podemos até discordar em determinado ponto de vista, mas penso que o pressuposto da democracia, e é desse aspecto que a gente precisa de evoluir, é para compreender as diferenças e respeitar o posicionamento contrário do outro. Eu penso que está havendo uma grande confusão, um equívoco muito grande de misturar questões econômicas, desenvolvimento com questões políticas, né? E na verdade no Brasil hoje o debate político tem prejudicado muito o econômico. Nós só discutimos hoje política. Nós não falamos de desenvolvimento. O Brasil precisa de virar essa página, precisa de trabalhar as questões de desenvolvimento. Nós estamos num atraso imenso hoje de rodovias, ferrovias, obras estruturantes. O país cresce e nós não melhoramos a nossa infraestrutura. Então, o debate político está ganhando espaço sobre as questões econômicas, quando os dois, do meu entender, deveriam caminhar juntos e um contribuindo para avançar no outro. No Mato Grosso do Sul, nós pensamos política como resultado de uma boa gestão, de uma boa entrega, de uma boa administração, e não política por política em si mesmo. Eu acompanhei diariamente os seus 2 mandatos na Assembleia. Eu me lembro que os debates mais qualificados eram protagonizados por você. Até alguns apelidaram de Rui Barbosa Pantaneiro, ou o Rui Barbosa sul-mato-grossense. E eram muitas vezes questões técnicas que não davam likes nas redes sociais, mas que foram fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. E hoje, tanto em nível nacional quanto aqui no estado, o que dá maior repercussão são as questões ideológicas, que nem sempre trazem benefícios, mas geram recortes para redes sociais, a política do like. O que você acredita ser necessário para preservar ou até mesmo resgatar a boa política? Fernando, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque na Assembleia Legislativa nós travávamos imenso debate políticos, né, de saudosa memória, Cabalmi, deputado João Grandão, deputado Pedro Kemp, deputado Amarildo Cruz, né, deputado Onevan de Matos. Nós discutíamos tanto as questões políticas como as questões econômicas de alto nível, mas sobretudo se respeitando. Ao final do debate, o diálogo permanecia, não mudávamos de opinião, porque na verdade linhas ideológicas divergentes, mas o respeito ele prevalecia. O que eu tenho percebido muito é no âmbito das próprias famílias.
divergência familiares por questão política. A gente precisa de aprender a ter mais tolerância, a conviver com a diferença. Eu penso que a grande contribuição que eu recebi na minha vida foram com as pessoas que pensavam diferente de mim, porque elas me levavam a ser melhor, me levava a fazer uma reflexão mais aprofundada, a estudar mais os assuntos, a compreender mais os assuntos. É exatamente na divergência que você busca convergência. Não é? E esse diálogo ele deve existir. E na Assembleia Legislativa foi muito importante você lembrar isso. Eu fui líder do governo num momento em que Mato Grosso do Sul, 2015, 16, 17, primeiro governo Reinaldo, o que se discutia no Mato Grosso do Sul, se nós teríamos dinheiro para pagar o salário do mês seguinte. Era um estado quebrado. Certo. Um estado com imensas dificuldades financeiras. E aí, não é lembrar, Reinaldo teve coragem, líder, o Eduardo Rieder era o secretário de governo e eu líder do governo na Assembleia Legislativa, pautas indigestas, pautas difíceis, pautas duras, não é? Nós abraçamos esses projetos reestruturantes, reforma administrativa, reforma previdenciária, diminuir o tamanho do Estado para que o Estado pudesse fazer mais entregas, e isso foi fundamental para reerguer o Mato Grosso do Sul de um estado quebrado para ser um dos estados que mais cresce na federação, um dos estados que mais devolve para a população os tributos que arrecada, os indicadores econômicos do Mato Grosso do Sul, todos eles muito favoráveis, e o mundo olha para o Mato Grosso do Sul com um olhar diferenciado. Isso foi resultado do quê? Foi um resultado do equilíbrio político com as questões administrativas, com a coragem de administrar. E é exatamente nisso. Você utiliza o político a buscar apoio nas reformas que você precisa de realizar. Agora, quando a gente discute política como um fim em si mesmo, nós entramos nesse debate ideológico de extremo, de um lado e de outro, não é como se existisse absolutamente certo de um lado e absolutamente certo do outro, e não existe. Na verdade, você tem erros, tem acertos, e é exatamente nisso que a gente evolui, que a gente caminha. Então eu penso que a gente precisa, no Brasil, né, de voltar um pouquinho mais para os nossos problemas internos, porque às vezes a utilização do debate político é para esconder os reais problemas de um Estado ou de um país. Quando a gente mergulha no debate político, nesse debate que não leva a um resultado nenhum, na verdade, muitas vezes se busca esconder os graves problemas que nós temos no país econômicos. Não é? Hoje, por exemplo, o Brasil não tem recurso para investimento em obras estruturantes. As obras estruturantes que ocorrem no Brasil hoje, na sua grande maioria, são obras bancadas pela iniciativa privada. E muitas das vezes nós trabalhamos para achatar a iniciativa privada, quando, na verdade, o que gera emprego, o que gera renda, o maior programa social que um governo pode realizar, eu vejo o Rieder dizendo muito isso, não é? É de você gerar emprego, você gerar renda, é tirar as pessoas da linha de pobreza por intermédio do trabalho e oportunizar por ação do Estado uma educação de qualidade. Esses, no meu entender, são os dois maiores programas sociais que o Estado pode realizar. Muito bem, estamos conversando aqui com o vice-governador Barbosinha. Barbosinha, ano que precede as eleições, como que você vai ajudar a calibrar esse discurso aí? Você falou que o Reinaldo pegou o Estado arrasado, né? Provavelmente não ia conseguir nem pagar a folha. Só que hoje vocês têm um parceiro lá, que é o André Putinelli. Vai estar junto com o Rieder, vai estar junto com o Reinaldo Azambuja. Como que vocês vão calibrar isso para não milindrar? E outra coisa, o governo de Eduardo Rieder, ele teve uma disputa apertada aqui de segundo turno e ganhou muito por conta daquela aliança com o PT, né? Onde o PT entrava nas aldeias, nos assentamentos. E como que calibra isso? Até porque o PT está desembarcando do governo também, vai buscar seus espaços. Então é uma coisa importante essa comunicação daqui para frente também, para não milindrar as questões políticas lá na frente. Paulo, cada governo tem a sua história e cada momento você tem uma forma de administrar. O André foi um grande prefeito da capital do estado e realizou um bom governo durante 8 anos, o governo do Mato Grosso do Sul. Mas por que se nós verificarmos os avanços do estado, porque não fez as reformas que o estado necessita.
promover reformas, às vezes naquele momento se apresenta muito difícil, o político não gosta de medida impopular, não é? Então eu penso que o André, se nós pegarmos historicamente, Reinaldo, quando a dissidência se deu na eleição de governo, até então os dois caminhavam juntos. O PSDB foi um ponto muito importante, inclusive nas eleições do André. Então eu acredito que o diálogo respeitoso, ele vai existir. E aí, nesse aspecto, eu volto à pergunta que você fez lá atrás sobre o Reinaldo. Reinaldo é um homem com absoluta capacidade de diálogo. Eu não vejo dificuldade nenhuma na condução que ele terá no PL, no fortalecimento do partido e na sua capacidade de diálogo com as lideranças políticas, respeitando as diferenças, mas obviamente buscando convergência. É assim que se faz construção política. A construção política é você romper com os eventuais problemas que você tem no presente ou que ocorreram no passado, construir no futuro. Se o projeto ele é convergente na busca do desenvolvimento, é aí que você realiza esse diálogo e realiza as construções. Muito bem, por isso que é importante a gente falar um pouquinho de política e para que o eleitor, a população, fique atento principalmente a essas narrativas, né? Porque geralmente quando tem essa troca de mandato, de poder, né? Geralmente um joga a conta no colo do outro. O Zeca mesmo pegou aqui o Estado com 4 folhas atrasadas e ele jogava a culpa no Wilson Barbosa e assim sucessivamente. Mas vamos mudar aqui, ô Barbosinha, vamos falar um pouquinho também da questão desse... O PSDB na eleição passada, ele passou um rolo compressor, né? Basicamente elegeu mais de 40 prefeitos aqui. Isso cresceu muito. O PSDB virou um grande tubarão. E vocês ali de partidos aliados ficaram tipo, podemos, usando uma metáfora, ficaram igual as rêmoras, aqueles peixinhos que vão comendo a sobra do tubarão. Esse tubarão, como que vai ser agora com esse fortalecimento do PL e se vai ter alguém que vai cuidar do PSDB, que ainda vai continuar sendo um grande partido aqui no estado? Olha, eu acho que essa pergunta ela é mais, né, ali quem está no PSD, mas eu acredito que é um partido, tem vereadores, uma bancada de vereadores muito forte, inclusive alguns que têm projeto de candidatura. Então eu penso que o PSDB não deixará de existir, vai ficar enfraquecido, obviamente, com a perda de liderança importante, como a do governador Reinaldo Azambuja, deve ter a saída de vários prefeitos, eu acredito nisso, mas o partido vai continuar existindo, não é? Agora, eu penso, Paulo, que nós precisamos trabalhar uma reforma partidária mais acentuada e a gente precisa de diminuir ainda drasticamente a quantidade de partidos no Brasil. Eu penso aí que 6 partidos aí, se nós tivéssemos, você contemplaria todas as tendências, todas as vertentes, e isso daria inclusive ao eleitor a oportunidade de fazer escolhas, não é, mais vinculadas àquilo que ele pensa, ao posicionamento político e ideológico. Com essa quantidade imensa de partidos é muito difícil você definir o que é partido de esquerda, de centro-esquerda, de centro, de direita, não é? Então é uma confusão muito grande e as pessoas acabam votando muito mais pelas pessoas do que propriamente pelos partidos. Ô Barbosinha, a gente está colocando esses assuntos na pauta, até porque, com certeza absoluta, você vai cumprir um papel importante, principalmente para o governador Eduardo Rido, vai precisar dessas articulações e ele com certeza vai contar muito com você. Você não apoiou a Adriane Lopes aqui para prefeita no ano passado. E, no entanto, agora, com essa federação de PP, União Brasil, vai juntar ali Rose Modesto, vai juntar Tereza Cristina, que é uma grande liderança aqui do estado e do Brasil na política, junto com a Adriane, e também tem o Santula ali, que é o homem forte da Tereza, que tem batido fortemente, com muitas críticas à administração da Adriane. Como que você pensa ajudar? Qual é a forma que o Barbosinha pode ajudar nesse diálogo aí? Bom, primeiro não apoiamos a Adriano no primeiro turno. Segundo turno, apoiamos a Adriano. O governador Eduardo Rido manifestou seu apoio à prefeita Adriano e eu também manifestei, inclusive publicamente. Mas o Reinaldo não, né? Reinaldo não. Você me fez uma pergunta para mim dizendo que nós não havíamos apoiado e eu estou te respondendo que no segundo turno nós apoiamos. Eu penso
que eu tenho visto essa discussão acerca da capital, e a impressão que se tem é que a prefeita estaria no seu último ano de mandato. Ela está há 8 meses. Ela assumiu um mandato tampão e há 8 meses do segundo mandato. E tomando medidas, obviamente, o que está ocorrendo na capital é reflexo do que está ocorrendo em todo o Brasil. Os municípios têm sofrido muito forte, os estados também, com a queda de arrecadação. Exatamente porque nós substituímos o debate econômico pelo debate político, né? E isso tem repercutido fortemente na arrecadação nacional e na diminuição de receitas. E quando diminui receita, isso impõe restrição. Não é? Ou você promove, por exemplo, Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Ruiz fez uma opção, não aumentar tributos. Certo. E enquanto a maioria dos estados aumentou a alíquota modal em 2%, 3%, até 4%, nós tivemos em alguns estados o aumento da alíquota modal do ICMS, o Rio fez a opção no Mato Grosso do Sul de não aumentar tributos. E quando você não aumenta tributos e você tem momentos de dificuldade, aí entra a capacidade do gestor de fazer o quê? Promover cortes. Sem prejudicar o andamento da máquina, você precisa de reduzir despesas, né? E é isso que eu vejo a Prefeitura de Campo Grande, eu vejo o governo do Estado. Agora, parcerias, eu acredito que nesse momento a gente precisa de somar esforços, diminuir as críticas, muito mais apoio, muito mais ajuda, para que a gente possa fazer com que essa Campo Grande extraordinária, às vezes nós que estamos aqui não conseguimos enxergar a nossa capital com os olhos de quem vem de fora. Quem vem de fora olha para Campo Grande e enxerga essa capital extraordinária, é um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil, uma cidade extremamente acolhedora. Tem problemas, mas eu acho que nesse aspecto se soma todos nós para poder ajudar nesse momento a nossa capital. Você citou que no primeiro turno você não apoiou a Adriane, porém no segundo turno esteve junto com ela. E por parte do eleitor não existe esse entendimento, até eles veem como contraditório. Um exemplo até o Pedro Ocean, que ele teve alguns embates ali na Assembleia com o Lídio por conta da administração. O Pedro Ocean faz parte do seu partido e em algum momento eles terão que caminhar junto. Você entende que essas críticas são importantes para a construção e tem existem contradições em um momento você apoiar e outro momento criticar? Eu acho absolutamente normal, desde que a crítica seja construtiva, não aquela crítica depreciativa da pessoa. Agora, a crítica voltada para a gestão, para a discordância a respeito de modelo de gestão, o executivo tomou uma decisão A e eu penso de forma B, eu acho isso altamente positivo. E no regime democrático, só o regime democrático possibilita isso. Aí entra a força da democracia. É só na democracia que eu posso externalizar a minha opinião. Contrária ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal, eu posso me posicionar. Em regime absolutista, você não tem essa capacidade. A crítica, ela é bem-vinda. Agora, o que não é válido é o que a gente às vezes observa na rede social, a crítica rasteira, a pessoalizada, a crítica que busca diminuir a pessoa, atingir a família, não é? Essa crítica não leva a nada. E é o que eu vejo hoje. As pessoas iniciam um debate político e às vezes a pessoa que não tem um argumento técnico, um conhecimento, ele vai para o aspecto pessoal, não é? Para atacar honra, para atacar a pessoa. Isso não é legal, isso não é bom, isso destrói amizade, famílias, ambiente político. A gente precisa de aprender a conviver com a crítica. Quem é gestor, quem é político e não sabe conviver com crítica, não pode participar da vida política. A vida política é uma eterna submissão ao contraditório, ao pensamento das pessoas. Não é? E se a pessoa está te dando uma opinião, você tem a capacidade de aceitar ou não. Ou às vezes essas críticas elas ajudam a corrigir rumos, a orientar rumos. Esse é o papel, por exemplo, do Legislativo. Não é? De estabelecer esse debate tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, é exatamente do contraditório, né, das antíteses, que a gente acaba construindo grandes sínteses. Uma observação minha, até porque muitas vezes esses parlamentares que fazem crítica, eles representam um segmento da população e até mesmo eles trazem uma crítica do seu segmento para o debate, né?
fazendo com que você tenha visões que às vezes você não tem direto com a população. Fernando, um problema muito sério às vezes do político é viver dentro de uma bolha. É aquele sujeito que não admite a opinião contrária, que não ouve as pessoas, que não dialoga e que se cerca de um diminuto círculo de pessoas que só referencia de forma elogiosa, que é bonito, que é bom. Isso é péssimo para a gestão. Quando eu dialogo com os vereadores, não tem pessoa mais próxima da população do que o vereador. Não é? Aquele diálogo, o deputado estadual, no conhecimento da sua região, é eles que dá a percepção do alcance das políticas públicas. Às vezes o gestor realiza uma política pública que ele acha que está abalando, que aquilo está satisfazendo, e o vereador lá na ponta, aquele que vive no bairro, ele percebe às vezes que a necessidade daquela população era outra completamente diferente daquela em que a administração está investindo. Então, essa capacidade de ouvir, de dialogar, de construir política pública, ouvindo a base, ouvindo as lideranças comunitárias, que tem um papel extremamente importante. Quanto mais o político ele está em sintonia com a população, quanto mais ele se dispõe a ouvir, quanto mais ele se expõe a receber críticas, mais aprimorada é a sua governança, mais aprimorada é a sua gestão. Muito bem, estamos aqui conversando nessa manhã de quarta-feira com o vice-governador Barbosinha. E quero já registrar, Barbosinha, está ouvindo o nosso programa, está ouvindo você aqui, está na sua audiência, o prefeito Rodrigo Basso, juntamente com o Natalino Gonzaga também, que é secretário de governo da cidade de Sidrolândia. Manda um abraço para você também, que o Washington Willeman, diretor-presidente da Agraer, está na escuta também do vice-governador. Barbosinha, aproveitando a sua capacidade política, quero perguntar para você, até porque teve uma articulação, principalmente do governo federal, né, e também do deputado Vander Loubet, que recentemente trouxe o Fábio Tradi para o PT, para fazer a disputa, provavelmente vai fazer o debate com o governador Eduardo Riedel. Só que daí, o seu irmão, senador Nelsinho Tradi, é senador da República pelo PSD do seu partido. Como que você avalia isso? Como que vai resolver esse imbróglio colocado a partir da filiação do Fábio Tradi? Para você ver que em democracia até irmãos podem se divergir, não é? Você imagina se todos os irmãos pensassem absolutamente igual, né? Da mesma forma, saem personalidades completamente diferentes. E eu acho que é exatamente isso que reside a beleza da democracia, não é? As pessoas têm formação diferente, visões diferentes de mundo. Ora, eu creio que essa explicação ela vai ter que ser muito mais dada pelos próprios irmãos, ou pelo Fábio dizendo porque foi para o PT e o Nelson. Na sua avaliação, você acha que prejudica o senador? Olha, eu não sei, é muito difícil a gente fazer uma avaliação da perspectiva do eleitor, não é? Obviamente que isso vai depender muito das candidaturas e como que isso vai se dar durante o debate eleitoral. Obviamente que suscita dúvidas, porque não é o conjunto familiar que tem uma tradição política muito forte. De um lado você vai ter um expressando um posicionamento político à esquerda e outro estará expressando seu posicionamento político à direita, embora nós tenhamos ainda um tempo muito longo até a eleição, não é? Eu acho que era o Tancredo, o Ulisses, que dizia que política é como nuvem, não é? Você só pode se posicionar naquele exato momento. Então é muito difícil a gente fazer diagnóstico, não é? Ainda faltando aí um ano para a eleição. Então daqui até o período eleitoral, muitas mudanças ainda poderão acontecer. E me permita aqui mandar um grande abraço, né, para o Natalino, né, o N aqui da nossa NFM, para Josi, e um abraço ao meu querido Rodrigo Basso, grande gestor, administrador, né, e administrando Sidrolândia e obviamente contando também com o apoio do governo do estado na sua gestão, na sua administração. Muito bem, estamos falando um pouquinho agora do senador Nelsinho Tradi, e nessa esteira do Senado ainda, vice-governador Barbosinha, a Federação PP e União Brasil vai se tornar uma federação muito forte para as eleições do ano que vem, que vai estar caminhando junto com o Eduardo Riedel. E eles com certeza vão pleitear uma vaga na chapa majoritária. E quem está se colocando e se articulando
para essa vaga é o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro. Como que você vê essa movimentação do Gerson e essa candidatura do Gerson para essa vaga ao Senado? Absolutamente legítima. O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, uma ascensão política muito forte, né, já ocupou cargos políticos importantes, tem um conhecimento muito vasto do Mato Grosso do Sul, e toda a postulação é legítima dele e de todos os outros que buscam, né, uma vaga majoritária. Eu acho que isso enriquece o debate político. Quantos mais opções nós termos para as vagas, isso qualifica, né, as escolhas, qualifica o debate, e o fato de eventualmente você ter uma candidatura posta como a do Reinaldo Azambuja, né, que já tem uma definição, vai estar caminhando junto conosco, caminhando junto com o governador Eduardo Rido, não inviabiliza as outras propostas de candidatura, porque são 2 vagas ao Senado da República. Então, eu acredito que todas essas postulações, elas são legítimas e elas passarão pelos filtros da escolha, né? Na medida em que o tempo vai passando, né, as coisas vão se transformando. Deputados estaduais que poderão ir para deputado federal, federal que pode vir para estadual, né? Senador que pode ir para federal ou estadual, enfim, essas acomodações são absolutamente naturais e eu acho absolutamente legítimo que nós tenhamos postulação, como eu vejo do Jaime Verruc, postulando também, né? Eu tive com o Jaime, e o Jaime teve aqui também, não sei se ele mencionou a respeito disso. Ele quer disputar um cargo para Brasília, Senado ou Câmara Federal. Portanto, então, é uma postulação também que eu considero com absoluta legitimidade. Só lembrando o ouvinte da NFM que dia 19, sexta-feira, às 7 horas, vai estar falando aqui com a gente o ex-governador Reinaldo Azambuja. Reinaldo Azambuja que está promovendo um grande ato no dia 21, vislumbrando o seu fortalecimento do seu partido, o PL, vai estar se filiando, né, no Ondara Buffet, e vai estar trazendo junto ali 18 prefeitos para essa filiação também. Vice-governador Barbosinha, hoje eu coloquei aqui você como um mentor político aqui para tentar a gente entender um pouquinho desse emaranhado da política aqui do Mato Grosso do Sul. A Soraya Tronic é grande parceira do Eduardo Riedel, ela fala que o grande líder dela na política é o Riedel, só que ela hoje navega numa vertente muito próxima ao presidente Lula. Como que você avalia essa situação da Soraya Tronic? Como que ela, se você pode dar um conselho para ela, como que ela deve se posicionar nesse momento? Não, eu penso que a senadora Soraya, ela não tem, eu não vislumbro no posicionamento político dela um posicionamento de esquerda, é muito mais um posicionamento de centro, né, um posicionamento muito mais voltado para o conservadorismo do que um posicionamento de esquerda. Agora, essas escolhas, Paulo, elas são muito pessoais, não é porque é a vivência no ambiente de Brasília e a convivência no Estado é que vai indicar a direção que deve seguir. Agora, obviamente que o palanque do governador Eduardo Riedel é muito definido, né, onde o governador Eduardo Riedel estará. Né? Então, obviamente, se busca que os aliados estejam caminhando na mesma direção. Então, eu acredito que a senadora Soraya, ela terá a sabedoria necessária para poder fazer as escolhas aí mais adequadas, e a gente espera poder tê-la também caminhando conosco nesse processo. Muito bem. Barbosinha, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo aqui nessa manhã, qual que é o seu candidato preferido à presidência da República para fazer o embate no ano que vem contra o presidente Lula? Eu vejo 2 nomes muito bem posicionados. O governador Tarcísio, de São Paulo, é o maior estado da federação, a população é gigante, realizando uma grande gestão, uma grande administração, preparado em todos os aspectos para poder governar o Brasil. E da mesma forma, nosso vizinho estado do Paraná, Ratinho Júnior, que é do meu partido, realizando uma grande gestão, uma grande administração. Vejo tanto um quanto o outro extremamente preparado, e vejo que ambos dialogam. Se o Tarcísio eventualmente for o candidato que tiver as bênçãos, né, do Bolsonaro para poder disputar, o Ratinho não disputa. Caso o Tarcísio não venha, eu acredito que o Ratinho possa ser um nome muito forte
para poder estar representando o nosso partido e caminhando pelo Brasil, fazendo esse diálogo, né, que eu considero muito importante, objetivando aí as eleições para presidente da República. Muito bem, você falou dessa questão da polarização que atrapalha um pouco, principalmente as administrações nesse momento, né? Eu vi uma declaração do ex-governador Reinaldo Azambuja, ele falando que vai concentrar todas as forças dele políticas para combater o Lula 4. Na verdade, essa antecipação desse debate não é ruim aqui para Mato Grosso do Sul, porque pode acirrar os ânimos e a esquerda, a centro-esquerda, tentar combater o Tucano 4 também aqui, até porque todos passaram pelo PSDB, né? Como que você vai ajudar a administrar isso? Paulo, o governador do Mato Grosso do Sul é Eduardo Rida, e nós separamos muito bem as questões políticas das questões administrativas. E nós dialogamos com o governo federal e tem que ser dessa forma. O fato do governador Eduardo Rida ter um posicionamento político muito claro e definido desde o primeiro dia do seu governo não nos inviabiliza dialogar com o governo federal. A gente precisa de fazer a gestão do país e precisa de fazer a gestão do Estado. Isso se dá com o diálogo republicano, com respeito mútuo, inclusive sabendo que lá na frente o Lula vai ser candidato à reeleição, estará num palanque e nós estaremos em outro, apanhando outro candidato. Isso está absolutamente claro. Agora, quando se trata dos interesses do Mato Grosso do Sul e dos interesses do Brasil, esse diálogo se sobrepõe ao diálogo político, né? É muito importante que a gente possa entender que Mato Grosso do Sul depende do governo federal, que o governo federal depende do apoio dos governadores nas pautas nacional, e a gente precisa ter a maturidade política para poder separar o debate político do debate de gestão e de administração, e nesse aspecto o governador Eduardo Rida sabe fazer muito bem. Muito bem, vice-governador Barbosinha, agradecemos imensamente esse bate-papo aqui hoje com a gente, aqui na NFM, com certeza absoluta. Nós conversamos de temas importantes, né, até para que o eleitor, a população, se paute, para que ajude a melhorar a qualidade da política, e com certeza os argumentos que você colocou aqui fortalece a democracia brasileira, a democracia aqui no Mato Grosso do Sul. Queremos deixar os microfones da NFM para suas considerações finais, vice-governador Barbosinha. Meu amigo Paulo Barbosa, Fernando Racecian, querido amigo, eu agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa manhã na NFM, falando de desenvolvimento, falando de política. Esse diálogo ele tem que caminhar juntos, né? Abraçar todos aqueles que nos acompanham aqui na região de Campo Grande, Grande Dourado, 70% do Mato Grosso do Sul nos acompanhando pelas ondas da NFM, e dizer que a gente precisa de amadurecer o nosso processo democrático. As pessoas precisam de entender que os valores da amizade, os valores pessoais, os valores familiares, não é? Eles devem se sobrepor às questões políticas. Podemos pensar diferente, debater diferente, mas quando se trata de amizade, quando se trata de cordialidade, quando se trata de família, o amor tem que se sobrepor às questões políticas. A política passa, né, as pessoas permanecem, as amizades ficam, e a gente precisa de aprender a levar um pouco mais na esportiva, né, os debates, poder pensar diferente, mas sobretudo poder se respeitar, mais amor nos ambientes. É uma satisfação muito imensa poder estar aqui na NFM fazendo esse bate-papo aqui tão agradável. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-governador Barbosinha, pela sua participação aqui no N Notícias. São 7 horas e 46 minutos. Nós vamos para um breve intervalo. Você muito bem informado. N Notícias. A rádio do agronegócio. NFM. NFM. A rádio do agronegócio.
Primavera, florescendo dias leves ao seu lado. Aqui no NutriShopping Supermercado. Quarta tem feira livre. Confira nossas ofertas. Banana nanica 6,49. Uva Thompson 500 gramas 9,49. Laranja pera 3,49. Cebola 1,69. Ovos brancos Canva com 30 unidades 14,98. Válidas para 17 de setembro. Só aqui no NutriShopping Supermercado. Cada dia mais perto de você. Você realmente está bem? Às vezes, só essa pergunta muda tudo. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado a falar de vida, de cuidado e de esperança. Tem muitos por aí sorrindo por fora, mas carregando um peso enorme por dentro. Por isso, olhe com carinho para as pessoas que você ama e pergunte se elas estão bem de verdade. Fique atento aos sinais. Apoie, abrace, escute com atenção. E se precisar, peça ajuda. Procure alguém de confiança. Falar é o primeiro passo para se sentir melhor. A vida é única e você é importante demais para desistir dela. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Divulgue. Câmara de Sidrolândia. Crescendo junto com você. O programa MS Ativo vem melhorando muitas cidades no estado e na região central não é diferente. Em Campo Grande, já são realidade a ponte e o asfalto do Parque do Lajeado. O asfalto também avança no acesso ao Polo Industrial Norte, nas Moreninhas e Duque de Caxias. Em Ribas, tem 111 quilômetros de asfalto novo na MS 338, conectando Camapuã a Ribas do Rio Pardo e muito mais. É o MS Ativo, Governo de MS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Impasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Tomagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Tomagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Agora, em Dois Irmãos do Buriti, Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, que você encontra sal branco, suplemento mineral, rações, milhos, medicamentos veterinários e modificador completo para o seu gado. Coeso, Agropecuária e Eletrificação Rural, na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, na entrada da cidade, em Dois Irmãos do Buriti. Aguardamos a sua visita. A Rádio do Agronegócio. Muito bem informado. N Notícias. São 7 horas e 51 minutos. Nós entrevistamos agora há pouco o vice-governador Barbosinha e por conta do tempo dele, o Paulo Barbosa fará agora o editorial sobre uma pesquisa do Instituto Quest sobre a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Pois é, o Instituto Quest fez uma pesquisa, essa pesquisa foi passada entre dia 12 e dia 14 de setembro, ali sobre os envolvidos do 8 de janeiro, do fatídico 8 de janeiro de 2023. A pesquisa, ela aponta que são contra a anistia 41% da população brasileira. E a favor da anistia, incluindo até Bolsonaro, todos os envolvidos, 36%. Esses números mostram o reflexo da polarização que existe, a polarização política que existe no Brasil. 10% não se manifestaram, né?
E 13% não opinaram, e a favor só dos manifestantes, liberar a anistia para os manifestantes, apenas 10%. E aí, Fernando, outra situação, o presidente Bolsonaro ontem, ele foi internado, né? O presidente Bolsonaro foi internado, passou a noite no hospital, e o diagnóstico ali colocado foi que ele estava com soluço e com vômitos. E também outra figura que já foi presidente do Brasil, que continua em prisão domiciliar, é o ex-presidente Collor. E aí eu fico me lembrando, até esses dois, há pouco tempo, né, eram pessoas muito ativas e que praticavam esporte. E agora os dois estão em prisão domiciliar, impossibilitado praticamente de fazer os esportes que faziam, né? E isso com certeza absoluta pode agravar ainda mais esse quadro de saúde dos dois ex-presidentes do Brasil. Então, a pesquisa Quest, ela aponta como pano de fundo aí essa questão da polarização ainda colocada em nível de Brasil, direita e esquerda. É isso aí, Paulo, são 7h53. Nós vamos para a participação de Cid Pinheiro, nosso diretor de jornalismo. Alô, Paulo. Alô, Fernando, bom dia para vocês. Um bom dia também ao nosso vice-governador Barbosinha, que está hoje com vocês aí nos estúdios, né? Nosso abraço, muito obrigado. E eu vou aqui com as informações da Assembleia e do Governo do Estado. Os servidores de Mato Grosso do Sul vão receber agora em setembro a primeira parcela do 13º salário, que será pago no dia 23 deste mês, né? Com o dinheiro na conta no dia 24, com a disponibilidade de saque, né? No dia 24, essa é a verdade. A antecipação vai beneficiar os quase 82 mil trabalhadores entre ativos, inativos e pensionistas. É o maior adiantamento, Paulo, dos últimos anos, já que o Estado tem até o dia 20 de dezembro para pagar o adicional. Até a folha do pagamento do último 13º aqui em Mato Grosso do Sul, nós tínhamos 81.997 servidores públicos, sendo 52.499 ativos, 29.478 inativos. Segundo o secretário titular da Secretaria Estadual de Administração, o Frederico Fellini, o valor mensal de salários e benefícios giram em torno de 800 milhões. Ainda lá no Parque dos Poderes, o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, instituiu o programa MS Acolhe e Protege, que será executado em caráter extraordinário e temporário pela Polícia Civil, permitindo que delegados, escrivães e investigadores realizem mais de 1.250 plantões, né, além da jornada mensal. Assim, o atendimento e a apuração de crimes de violência doméstica serão ampliados, especialmente em Campo Grande e lá na querida Dourado, cidade aí do vice-governador. Um abraço, amigos. Eu estou na sequência aí com a Operação Combate. NFM, a rádio do agro. Muito obrigado pela sua participação, Cid Pinheiro. Paulo, Mato Grosso do Sul, apesar de ser um estado jovem, a gente já tem aqui essa consciência sobre a importância da preservação da cultura e da nossa história. Mas aconteceu um fato até curioso ali em Rochedo, que não condiz com essa nossa intenção de preservar a nossa história. O que aconteceu? Na verdade, Fernando, eu fui procurado pelo Everson Lopes. Everson Lopes é um amigo aqui de Campo Grande, e o Everson Lopes estava me falando, relatando que o pai dele foi vereador da cidade de Rochedo, cidade que fica aqui cerca de 80 quilômetros da capital. O pai dele foi vereador nos anos 80 e 90. E lá, o pai dele já é falecido, né? E lá tem uma praça em Rochedo que tem a homenagem às pessoas que foram políticos, que contribuíram com pessoas a cidade. Históricas. Exatamente. Da cidade. E o pai dele é o Luiz Lopes Filho. E o Everson, andando lá em Rochedo, levou o seu filho para conhecer. Falou: meu filho, vamos na praça aqui da cidade, que o seu avô foi homenageado com um banco da praça. Ele chegou lá, o banco não existe mais, tá?
Não que seria essa questão do pai dele ser importante, mas é a questão da falta de consciência dos administradores de preservar a história, principalmente de quem contribuiu com o município, né? Não sei se foi o prefeito da gestão passada, o Juninho, que retirou, ou se foi o atual, que é o prefeito Arino, mas que fique o registro, que repõe esses bancos, essas homenagens às pessoas que contribuíram de forma importante para a cidade de Rochedo. Então fica o nosso registro aqui. E aí o Everson já fez contato com o secretário de Cultura, Marcos Alves, né? Já mandou um ofício, e o Marcos Alves ficou de levar essa situação para o prefeito Arino. Vamos aguardar aqui, depois a gente vai fazer esse contato com o secretário de Cultura do município de Rochedo, para ver se essa situação, que é uma situação que parece pequena, mas que é importante para a história de quem contribui com a cidade, com o estado e com o Brasil. E agora vamos a uma das notícias mais polêmicas do dia. A Câmara aprovou ontem à noite a PEC da blindagem. Essa PEC aí, Fernando, essa PEC ela podia ter o nome também de PEC da malandragem. Essa é uma PEC onde os políticos eles estão fazendo gestão em causa própria. Então, né, até porque ali eles estão fazendo uma blindagem principalmente para delitos que possam ser cometidos durante mandatos ou fora de mandato. Então, é uma PEC que procura preservar apenas o político, como as benesses que ele tem, enfim, né? E ali na Câmara Federal, no Senado, tem coisas importantes para ser votado. Tem a questão da isenção lá do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e isso vai ficando para trás. Então, o que a gente vê? Os políticos do Brasil votando e legislando em causa própria. Essa PEC da blindagem, ela praticamente permite aos parlamentares protegerem a si mesmos, o que significa que nenhum parlamentar pode ser preso, até mesmo em flagrante, sem a aprovação dos demais. Entre outras condenações, todo esse trâmite tem que passar primeiro por uma votação dos próprios deputados, que vão dizer se o colega pode ou não passar por algum processo, ou até mesmo prisão, correto? E o que a gente vê aqui, mesmo tão criticado, essa PEC teve o apoio maciço do PL, sendo o principal partido que articulou pela aprovação desse projeto, e o principal partido que votou contra a PEC da blindagem foi o PT. Teve 51 votos contrários na votação em primeiro turno, enquanto o PL teve 83 votos favoráveis no primeiro turno. Com certeza, Fernando, vai ter uma manifestação do STF referente a esse projeto também. Com certeza o STF deve se posicionar e pode, de repente, haver algumas mudanças no que tange essa aprovação também. E outra questão muito importante é que um projeto deu prioridade para um projeto que protege ele mesmo, mas um projeto que de grande interesse da nação, que seria a isenção do imposto de renda, foi deixado de lado para que pudesse ter prioridade, né? A oposição colocou essa discussão em pauta da blindagem e deixou de lado a PEC, a isenção do imposto de renda. Uma pena também que a grande parte da população brasileira não sabe como vota o seu deputado lá, né? Então, era importante que todos buscassem as informações de como que está votando o seu deputado, e essa PEC da blindagem aí, a gente vai estar divulgando aqui para frente quem são os deputados, quem votaram, principalmente os deputados aqui do Mato Grosso do Sul, como votaram nessa PEC aqui. Vamos ver se amanhã, Fernando, a gente já consegue trazer como que se posicionaram e votaram os deputados do Mato Grosso do Sul. Eu não estou com a lista completa aqui, mas até onde eu tinha visto ontem à noite, o Vander tinha votado contrário, o Polon tinha votado favorável, o Rodolfo favorável, mas a gente traz, acho que a Camila não votou e o Geraldo não votaram,
mas a gente traz a lista completa. A gente atualiza amanhã. E detalhado. São 8h02. O N Notícias continua após o intervalo, mas eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui. Você continua com Cid Pinheiro e o seu quadro Operação Combate.